quero convidar os irmãos a abrirem a mente, abrirem o coração e suas Bíblias também, no livro de Números, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, ok? E depois nós estaremos lendo a partir do versículo 17, de 1 a 3, e de 17 até o 25. Vamos assim, seremos bem extensivos nesta leitura. Então, do 1 a 3, depois de 17 a 25. Nós estaremos lendo de uma forma alternada. E o texto nos diz que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E o versículo de número 1 assim nos diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: os irmãos, isso, o versículo de número 3, e enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora os irmãos, versículo 17. E vede que terra é, e o povo que nela habita. E vede que terra é, e o povo que nela habita. E ser forte ou fraco, se pouco ou muito. Os irmãos. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Isso. Versículo de número 22. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Os irmãos, 23. Versículo 24. Chamaram aquele lugar do vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. 25. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tomando dele, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. Isso, somente até aqui. Senhor, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Te rendemos graças por esta oportunidade, por estarmos aqui na tua casa e podermos, ó Senhor, te prestar um culto, ó Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Eu te louvo, ó Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. E queremos te pedir, ó Senhor, por aqueles teus servos que estão a caminho, ó Senhor Deus, que sejam guardados por ti, ó Pai.
nós te agradecemos e te suplicamos que prepare os nossos corações para ouvirmos da tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus, te agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Existe uma necessidade de, em um determinado momento, você tomar uma atitude em relação à sua casa, envolvendo ao nível de filho, esposa ou esposa, uma atitude a nível de trabalho, uma atitude a nível de vizinhos, a nível dos vizinhos, mas é necessário que se tome uma atitude. E o que nós vamos tratar nesta noite, que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, nos fala a respeito de atitude, nos fala a respeito de algumas pessoas, nos fala a respeito de pessoas que tiveram e que tomaram atitudes. E por terem tomado atitude, elas obtiveram êxito. E quando nós ficamos com os braços cruzados, esperando apenas que o Senhor faça e eu não faço nada, o Senhor pode até fazer, não resta dúvida. Mas se nós temos condições de fazer, por que esperar que o Senhor faça? Certa feita o Senhor, conversando com Moisés, e Moisés questionando a Deus porque tinha que atravessar o Mar Vermelho, e Deus falou para Moisés: o que tem na tua mão? E Moisés falou assim: eu tenho um cajado. E Deus mandou que Moisés tocasse com aquele cajado na água e o mar se abriu. Então Moisés, ele teve que tomar uma atitude, teve que fazer alguma coisa. Se Moisés falasse: Senhor, eu não vou tocar no mar com esse cajado não, porque não vai adiantar de nada, é apenas um cajado. Mas ele teve uma atitude, tomou uma atitude, não apenas aqui naquele momento, mas momentos anteriores, em situações anteriores, Moisés tomou atitude. Não somente Moisés, mas muitos dos servos do Senhor tomaram atitude e foram bem-sucedidos. Eu quero falar e trazer a memória dos irmãos nesta noite. Eu gostaria que os irmãos trouxessem esse fato ocorrido no Antigo Testamento, mas contextualizassem e trouxessem para as suas vidas, para as vossas vidas. Se essas pessoas conseguiram, eu também consigo. Se eles obtiveram êxito, eu também tenho como obter êxito na minha vida. E não encararmos apenas como mais um texto bíblico, mais uma história narrada, mais um texto em que foi escrito por Moisés. Não apenas ter um conhecimento teológico, mas trazermos para a prática, para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. Trazer e encarar isso como realidade. Porque existe muita acomodação por parte de algumas pessoas, tá bom desse jeito, ora, eu estou orando a Deus, eu vou deixar que Deus tome uma providência. Mas às vezes Deus já está te dando uma providência para ser tomada, para você fazer, para você realizar. E aí nós ficamos de braços cruzados, esperando, aguardando que Deus faça alguma coisa. Ele pode realizar, ele pode fazer. Mas até o cego Bartimeu, quando Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tomou uma atitude. E é impressionante que Jesus vê o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? O cego poderia dizer, o que o cego poderia dizer? Eu quero andar. Andar ele andava, ele não era paralítico, ele era cego. Ele era cego. Então eu quero enxergar, eu quero tornar a ver. Então ele tomou uma atitude. Então é justamente isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. E eu espero que os irmãos entendam, espero que os irmãos acompanhem o texto, acompanhem a palavra e memorize e traga para a sua própria vida. Ok? Vamos lá? Podemos passar o primeiro, irmão Silvio? Muito bem. Esse é um texto que nós vamos começar a ler. Esse texto, ele encontra-se no capítulo de número 27. Capítulo 27 do mesmo livro de Números, que diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José, e estes são o nome das suas filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. No versículo seguinte: e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar,
o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação. O outro versículo ainda nos diz: dos que congregaram, nossos pais não estavam no meio dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E aí, finalizando, diz: e Moisés levou a sua causa perante ao Senhor. Isso aí vai do versículo 1 até o versículo de número 5, ok? Então aí é um texto que essas meninas aqui, elas chegam perto de Moisés e fazem um questionamento, porque naqueles dias a família, o homem que não tinha filhos, que não tinha filhos homem, ele era considerado um pecador perante o povo judeu. E este homem aqui só teve essas 5 filhas, só teve 5 filhas, e é com base nessas 5 filhas que nós vamos discorrer, que nós estaremos trabalhando na mensagem desta noite, na dissertação desta noite, no nosso entendimento nesta noite. E o tema para a nossa meditação é: as mulheres que mudaram a história. Nós não vamos falar que essas mulheres mudaram a história. Nosso assunto será a respeito daquelas 5 mulheres. Eu só coloquei ali porque são pessoas importantes. Margaret Thatcher, uma ministra muito importante, britânica. Nós temos ali Indira Gandhi, também uma mulher, teve um papel muito importante. Nós temos a chamada Lady Di, ok, casada com o príncipe Carlos. Temos ali a Marta, que foi uma das mulheres que conseguiu 5 vezes ser a melhor do mundo. E temos ali a Madre Teresa de Calcutá, que no final da vida ela foi recebida, não com a expressão recebida, mas ela passou a ser uma pessoa indiana, naturalizou-se indiana, ganhou o prêmio Nobel da Paz, ela. Então o nosso assunto, eu não quero discorrer sobre essas 5 mulheres aqui. Eu só coloquei essas 5 mulheres para mostrar que tem como mudar a história. Tem como mudar a história. Então o nosso assunto é a respeito daquelas 5 mulheres que nós falamos no princípio. Porém, para que nós possamos entender a respeito destas 5 meninas, a respeito dessas 5 moças, é necessário que nós voltemos um pouco na história. Vamos voltar muito tempo atrás, muitos anos atrás. E esses muito tempo atrás, muitos anos atrás, nos fala a respeito de um texto que nós acabamos de ler. Um texto que nós acabamos de ler. Nós temos que voltar na história toda para nós podermos entender o que estava acontecendo. O povo saiu do Egito. O povo saiu num sacrifício muito grande até chegar à terra prometida. Eles passaram 40 anos, melhor dizendo, ali no deserto, ficaram 430 anos no Egito. E nesse período que eles estavam vivendo, período que eles estavam vivendo ali no Egito, lá no capítulo 13, onde os irmãos estiveram lendo, o Senhor enviou 12, ou melhor, Deus falou para Moisés que Moisés enviasse 12 homens das tribos, enviasse para a terra de Canaã, para que pudesse ver a terra, dar uma observada na terra. Nós estamos voltando um pouquinho na história, para que eles pudessem observar a terra. Mas só que eles obedeceram, eles estiveram naquele local, observaram, mas só que quando voltaram, esses 10 aqui na frente, eles chegaram primeiro. Chegaram primeiro do que esses 2 ali, que Josué e Caleb. Chegaram primeiro que aqueles ali. Por quê? Porque o Senhor havia falado a eles o seguinte: vocês vão lá e observem a terra. Observem a terra. 10 ficaram com medo
e olharam o povo, olharam apenas os homens, mas não observaram a terra. Imagine 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine o tamanho dessas uvas, a quantidade de uva que tinha ali. A terra era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra excelente. Então esses 2 aqui chegaram depois, esses outros chegaram na frente. E chegaram na frente e já começaram a falar, a tentar a tirar da mente do povo: olha, não vale a pena, nós não conseguiremos, porque lá é uma terra de gigantes, é uma terra de homens muito fortes, homens poderosos, e nós não conseguiremos. Eles viram o impossível, mas esses 2 aqui viram o possível. Podemos ir porque a terra é boa. Olha só o que nós conseguimos trazer de lá. E contra fato não existe argumento. E quando eles apresentaram aquelas uvas no meio do povo, o povo mesmo assim ainda foi contra eles 2. Mas eles mostraram e fizeram aquilo no qual ou pelo qual eles foram enviados a fazer: olhar a terra. Olhar a terra. E às vezes nós, na qualidade de seres humanos, nós olhamos, nós temos uma perspectiva das coisas, ou temos uma ótica de uma determinada situação, segundo o nosso entendimento, não segundo o entendimento de Deus. Aqueles 10, eles estavam segundo o entendimento deles: não, nós não vamos conseguir, nós não conseguiremos. Mas se foi Deus que mandou que Moisés enviasse aqueles 12 para dar uma olhada na terra, porque Deus já sabia, Deus já tinha um plano, Deus não tem um plano B, Deus já sabia o que eles encontrariam naquele lugar, o que eles teriam naquele lugar. Mas só que esses 10 aqui, às vezes têm a mesma visão que nós temos: não vou conseguir, não, nunca mais. Quer ver uma coisa, trazendo para a nossa realidade? Nunca mais eu vou ficar bom da chikungunya, vou viver eternamente com articulação, com problema, porque eu tive chikungunya. Uma vizinha me falou que não tem cura, que eternamente eu vou andar assim. E esses 2 chegaram mais tarde, porque imagine, você envia uma carreta super lotada, cheia de material, para Salvador. Ela vai para Salvador, vai chegar a Salvador. Agora você envia um Camaro, um Camaro, só com motorista, ambos os carros em condições perfeitas de trafegarem. Qual que vai chegar primeiro, o Camaro ou vai chegar primeiro a carreta? É lógico que nem precisa pensar, dá 2 segundos para pensar, porque o Camaro vai chegar primeiro, não acontecendo nada, nenhum acidente, nem incidente no trajeto. Então o que aconteceu? Esses 2 demoraram, porque eles tinham que trazer essa uva, e isso era pesado. Se fosse leve, apenas um traria. Observe que ele tem ali um varal, né, para colocar as uvas, para poder trazer, chegar até o povoado. Então, irmãos, às vezes nós olhamos para alguma coisa que o Senhor quer colocar, está colocando diante de nós, e nós não entendemos. Nós não achamos que aquilo é impossível. Não tem como. Isso aqui é impossível, eu não vou conseguir. Só que aqueles 2, eles tinham uma visão de, de vencer, uma visão para vencer, uma visão de campeão, uma visão de conquistador. E às vezes a nossa visão não é uma visão de conquistador. Eu sei que o ideal é sempre estarmos falando a respeito de salvação, o ideal é sempre estarmos falando a respeito de salvação, o ideal é sempre estarmos falando a respeito da cruz, o ideal é estarmos sempre falando a respeito da cruz, o ideal é estarmos falando a respeito da missão de Jesus na face da terra, o ideal é falarmos sobre a missão de Jesus na face da terra, mas não podemos desprezar aquilo que Deus fez no passado. Eu não posso esquecer do que Deus fez no passado. Não tem como eu parar e falar assim: não, eu vou rasgar o Antigo Testamento e utilizar apenas o Novo Testamento. Não tem como. Eu preciso observar, eu preciso olhar para o Antigo Testamento e extrair dali lições para a minha vida.
E é justamente isso que eu gostaria que os irmãos, trouxessem para a sua realidade, trouxessem para a sua vida nesta noite. Aí então, o que acontece no versículo, capítulo anterior? Acontece que Deus chama Moisés, Deus, dentro da história, estou na história, voltei na história ainda, tá? Deus chama Moisés e manda que reparta, dentro das 12 tribos, que repartam ali a porção de terra, uma área para cada um. Você vai ficar a tribo de Dan, a tribo de Naphtali, todas as tribos vão ficar, cada um, com uma porção de terra. Todos vocês vão ficar com uma porção de terra. Não vai ser assim, tudo só para uma tribo. Tudo só para uma tribo. Vamos dividir e cada um vai ter uma porção de terra. Dependendo do tamanho da tribo, a terra será maior. E dependendo do tamanho da tribo, se a tribo for menor, a terra vai ser menor, a possessão de terra vai ser menor. Aí é onde surgem estas meninas e questionam. Chegam para Moisés e questionam. E elas falam no versículo de número 4: dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E elas tiveram muita coragem para chegar ali e falar com Moisés. Porque, segundo os homens, de acordo com a lei, elas não teriam direito a nada. Não teriam direito a nada. Mas elas tiveram coragem, a coragem suficiente para chegar perto de Moisés e falar com Moisés: dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Só porque na nossa família não teve homem, não nasceu nenhum menino, nós não temos direito a nada. É como se elas estivessem falando: por um acaso nós saímos lá do Egito, e agora vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão para a terra prometida, e nós ficaremos aqui como pedinte, pedindo favor para dormir na casa de um, pedindo favor para dormir na casa de outro. Ou quem sabe, de repente, viver numa prostituição, só porque nós não teve homem na nossa casa, não nasceu um menino. Então por isso que ela chega para Moisés: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E elas foram tão ousadas porque elas não tinham o direito de chegar diante de Moisés, e fazer esse pedido. Elas não tinham esse direito. Elas precisavam primeiro passar pelos 70, passar pela congregação, passar pelos príncipes, passar pelos sacerdotes e pedir e marcar uma audiência com Moisés. Elas não poderiam fazer aquilo que elas fizeram, mas ela com uma visão: não, nós somos conquistadoras, nós vamos conseguir, temos que tomar uma atitude, então nós vamos até Moisés. E as 5 foram até Moisés, 5 irmãs, elas foram até Moisés. E às vezes nos deparamos com algumas situações, com alguns problemas, e nós paramos no meio do caminho, nós ficamos parados, com algumas coisas que nos impedem a prosseguir. E isso causa um bloqueio que você não consegue mesmo, porque você botou na tua cabeça que não tem condições. Não, eu não tenho condições, então eu vou parar por aqui. Mas só que ela ultrapassou por todos esses obstáculos, passou por toda essa situação. Tinha que falar com o sumo sacerdote, elas tinham que falar também com os 70, tinham que falar com os príncipes, mas elas foram até Moisés e conversaram com Moisés. E chegando para Moisés, conversando com Moisés, elas reclamam, elas reivindicam que elas estavam querendo parte da terra, elas estavam querendo parte da herança. E Moisés fala assim: não pode por causa da lei. E elas falam: que lei? Que lei? É lei dos homens ou lei de Deus? Às vezes os homens querem impedir o nosso avanço, às vezes os homens querem impedir que você cresça, que nós possamos avançar cada vez mais. E ela questionou, elas colocaram Moisés assim num canto da parede. Elas colocaram Moisés, conforme nós falamos às vezes, numa sinuca de bico.
Moisés não tinha um argumento, não tinha como contra-argumentar com elas. E no versículo seguinte, nos diz que elas pediram assim: olha, fale com o Senhor. Pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, no versículo de número 5 diz assim, ó, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Tamanha foi a intrepidez daquela mulher, tamanha foi a coragem, a determinação daquelas meninas, que Moisés levou o assunto a Deus. Moisés poderia ter falado assim: olha, saia daqui, está encerrado este assunto, vocês não têm nada, vocês não têm direito algum. Mas elas insistiram tanto que Moisés foi falar com Deus, Moisés foi conversar com Deus. E nisso que Moisés foi conversar com Deus, Deus falou que elas tinham direito. Que elas tinham direito. Às vezes nos apegamos tanto à letra, nos apegamos tanto à lei, que às vezes nos sentimos presos e amarrados, sem condições de avançar. E elas passaram, elas não quiseram nem saber, sabiam que Moisés era um líder, elas reconheciam a liderança de Moisés, mas elas estavam reivindicando algo que elas tinham direito. Eu não tenho culpa se meu pai não teve filho, homem. Nós não temos culpa. Mas nós só não podemos viver aqui, ficar aqui no meio do caminho. Eu não posso ficar parado aqui no meio do caminho. Eu preciso vencer, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir viagem com vocês. E às vezes nós paramos, às vezes nós ficamos, parados, estagnados, e não levamos os nossos casos, nossos problemas para o Senhor Deus. Naqueles dias, hoje você tem que dar glória a Deus, porque hoje você tem um acesso direto a Deus. Naqueles dias não, naqueles dias elas tinham que passar pelos 70, passar pela congregação, passar pelos príncipes, passar pelo sacerdote, para depois chegar até Moisés. Mas o véu do templo foi rasgado, irmãos. E hoje você tem condições, nós temos condições, sabe, de chegar direto ao Senhor e colocar para o Senhor as nossas necessidades. Algumas coisas que às vezes os homens querem impedir que nós venhamos a conseguir. Nós temos esse direito. E às vezes nós paramos no meio do caminho. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que você avance. Mas para que você possa avançar é necessário que você reivindique. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. Mas ficar parado, aguardando uma decisão humana. Tudo bem que às vezes a decisão é humana, mas você nem consulta a Deus. Senhor, haja, mova, trabalhe naquele coração, para que essas pessoas sejam aquebrantadas por Ti, Senhor. Coisas que de repente você poderia estar lá na frente, e alguém olhar para você e falar assim: mas como que ele conseguiu? Que você fala: eu consegui porque existe um Deus maravilhoso, um Deus no qual eu creio. E aquelas mulheres, elas não pararam, elas insistiram. E às vezes nós paramos com muitas coisas. Nós paramos com o casamento. Algumas pessoas que estão enfermas, pessoas se entregam, não querem mais reagir à enfermidade. Há uma entrega na enfermidade e ficam aguardando a morte. Existem pessoas que se contentam com o quanto estão ganhando, se contentam com o quanto estão ganhando. Tá bom desse jeito. Enquanto eu estiver aqui, está tranquilo. Na época que estava servindo no exército, alguns conhecidos falaram, alguns colegas do quartel falaram: Cláudio, não sai daqui não, rapaz, fica aqui porque lá fora está ruim, está horrível lá fora, o desemprego lá fora está enorme, não sai daqui não, Cláudio. Se eu ficasse, sabe, atendesse a orientação daqueles colegas e não fizesse nenhum curso
nenhum curso lá dentro, eu poderia chegar a cabo, e geralmente cabo no exército, principalmente do rancho, é barrigudo, eu poderia chegar a sargento, poderia sair como um sub, e o soldo de um sub não é lá grandes coisas, mas eu olhei e tinha uma pessoa que me orientava muito a nível de evangelho. Eu não era evangélico ainda, a pessoa me orientava muito, e eu saí dali e falei assim: não, Deus tem coisas maiores para mim, Deus quer me colocar num lugar melhor, e graças a Deus eu consegui, graças a Deus me colocou num lugar melhor, num outro patamar. Mas eu estou falando que às vezes nos contentamos com aquilo que nós temos que dar graça. O apóstolo Paulo diz que precisamos dar graças em tudo, agradecer a Deus por tudo. Mas eu não posso agradecer a Deus por tudo e ficar sempre na mesma. Eu tenho que tentar avançar cada vez mais. Quantas pessoas falam: não, importante é que eu estou com a minha carteira assinada, importante que eu arrumei um emprego, agora vou permanecer nesse emprego. O importante é que eu consegui comprar um carrinho, vou ficar com esse carrinho. E aí fica andando com aquele carro até o carro acabar. E não pensa, numa conquista, não pensa em avançar, não pensa em comprar um carro, para serviço, um carro mais novo. Há uma acomodação na vida de muitos cristãos. Não vou falar acomodação na vida daqueles que estão lá fora, mas uma acomodação na vida de muitos cristãos. Acomodação porque nós ficamos esperando que Deus faça tudo, enquanto nós estamos de braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte também. E estas 5 mulheres, essas 5 moças, elas foram e falaram para Moisés: tem condições da minha vida ser mudada, da nossa vida ser mudada. Elas pararam, conversaram entre si e falaram assim: existe condições da nossa vida mudar. Existe condições, existe esperança para nós. Quem sabe de repente algumas delas chegaram a falar assim: olha, não tem jeito, não tem como, porque de acordo com o costume judaico, somente os homens têm direito. Mas elas passaram por cima daquilo, irmãos, e você tem passado por cima de algumas coisas para chegar até a Deus, reivindicar. Não é falar assim: eu determino, que essa palavra determinar é muito pesada para o nosso Deus. Você não tem como determinar nada para Deus, mas você pode reivindicar, você pode pedir: Senhor, existe uma promessa, Senhor, tu falaste que eu comeria o melhor desta terra, Senhor, eu peço o teu auxílio, eu peço a tua ajuda, Senhor. Me ajude, ó Pai. Tens visto a situação que eu tenho passado, que eu tenho vivido, e eu preciso melhorar, eu preciso ampliar. Às vezes nós ficamos assim, um tanto quanto estagnado. O irmão ele conhece bem, e outros irmãos também. Ali em Juscelino tinha uma gráfica do lado direito, numa esquina. Era pequena. Uma gráfica que fazia um serviço assim simples, mas um trabalho bem feito. Mas eles tiveram uma visão, hoje em dia, é uma potência. Então eu quero dizer que você pode sair daqui do pouco que você tem para o que Deus tem a oferecer a você, para o que Deus tem a oferecer a cada um de nós. Viver eternamente parado, viver eternamente, irmão, naquela mesma coisa: não tem jeito, não vai ter jeito. Mas eu tenho que avançar, eu tenho que lutar, eu tenho que ter coragem. Para aqueles que estão chegando agora, eu não estou falando dessas 5 mulheres que estão aqui não, tá, gente? Para vocês que chegaram agora, eu estou falando das 5 mulheres que a Bíblia nos mostra
nos mostra ali, Magla, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Estou falando dessas mulheres aí. Então, acho que chegou o momento de darmos um basta. Darmos um basta. E de você, de repente, alguém que está ao seu lado querer tocar no teu ombro e mexer contigo, fazer pouco caso de você, e você fala assim: olha, não faz pouco caso de mim não, porque você não sabe o que eu vou ser amanhã. Você não sabe o que Deus está reservando para mim. Você não sabe o que Deus está reservando para mim. Então não faça pouco caso de mim hoje. Porque às vezes nós olhamos a pessoa assim um pouco de lado, olhamos assim por cima do ombro, e não sabemos o que Deus fará daquela pessoa lá na frente. E essas meninas, com certeza, os que faziam parte das demais tribos, olhavam para ela e deveriam falar assim: coitadas, não vão conseguir nada na vida, porque não tem homem na família, o pai morreu, e elas chegaram com um argumento forte diante de Moisés, falando assim: meu pai não estava no meio daqueles que se rebelaram, meu pai não estava no meio daqueles que se rebelaram, meu pai não estava junto aos 12 que foram para lá, meu pai morreu que tinha que morrer mesmo, mas ele não estava no meio dos 12 e nem dos que se rebelaram. E as pessoas olharam para ela e falaram assim: coitada, é uma coitada. E às vezes as pessoas olham para nós, olham para você e falam: coitado, foi acometido aí pela chikungunya, tem uma dificuldade aí de uma hérnia de disco, tem uma dificuldade qualquer na vida de ordem financeira. E aí os irmãos, aí você fica assim: irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim. Lógico que nós devemos orar pelos irmãos, mas eu tenho que ter uma visão de que Deus tem condições de me tirar dessa situação. Deus tem condições de mudar o quadro da minha vida, de virar a página desse livro, de escrever uma nova história na minha vida. Moisés, uma autoridade maior ali, e Moisés foi conversar com Deus, irmãos, e Deus falou assim: não, elas têm razão, dê um pedaço de terra para elas também. E isso que eu gostaria de dizer para você nesta noite. Não é aqui, eu não estou falando, não sou, os irmãos sabem que eu não sou favorável a esse negócio, esse pessoal fica falando por aí: não, porque o Senhor me revelou que você vai ter isso, o Senhor me revelou que você vai ter aquilo. Eu não sou muito favorável a essa ideia, esse não é o meu estilo. O Senhor me revelou. Às vezes eu até questiono que Deus fala com tantas pessoas, mas eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Eu falo: tem alguma coisa errada comigo. E Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. E existe muito esse negócio: eu estou te revelando, o Senhor manda te revelar nesta noite. Não precisou, sabe, de revelação nenhuma. A revelação estava no viver diário deles ali. Elas chegaram, Moisés não chegou para aquelas mulheres e falaram assim: o Senhor me revela que vocês terão uma possessão nesta terra. Moisés não chega para ela e fala: o Senhor me revela. Não houve a necessidade disto. Elas lutaram para poder conseguir. Elas lutaram para conseguir. E às vezes nós somos ludibriados, às vezes nós somos enganados por pessoas que chegam e querem até passar óleo na tua testa, quer fazer um montão de coisa na tua casa para falar que vai acontecer mil coisas. Irmãos, tudo que Deus tem para cada um de nós está na palavra dele. Todas as revelações de Deus estão na palavra dele. Quando chega alguém para falar para mim, e olha, o Senhor está me revelando, vai ser: pode parar. Que Deus tem que me revelar, está aqui na palavra dele. Está aqui na palavra dele. E aqui está um exemplo. Moisés poderia sair do canto dele, lá do cantinho dele, e falar assim: olha, vocês 5 fiquem tranquilas, porque eu estou revelando, Deus falou ao meu coração que vocês vão conseguir alguma coisa. Não houve necessidade disso. Não houve necessidade. Elas conquistaram
conquistaram, porque sabiam do Deus que elas criam, do Deus que elas serviam. Porque o pai, por ser temente a Deus, certamente orientou essas meninas no caminho do Senhor. Orientou essas meninas no caminho do Senhor. E ela sabia exatamente: Moisés, esta é a lei, é uma lei terrena, mas existe uma lei celestial. Consulte a Deus, fale com Deus. E Deus vai e fala assim: ó, elas têm direito. Elas têm direito. E você também tem direito, irmãos. Nós temos direito adquiridos. Nós temos direitos adquiridos. Não estou falando, nem quero falar para você que, olha, o Senhor está me dizendo neste momento que você vai vencer, que a tua causa na justiça vai vencer. Eu posso até orar por esta causa na justiça, mas eu não tenho condição de revelar aquilo que eu não estou vendo. Eu não tenho condição de revelar aquilo que eu não sei. Quem sou eu para falar algo que Deus quer fazer em nossas vidas? Deus quer fazer na sua vida. É Ele que determina, não é o homem que determina. E Ele, quando quer falar, Ele fala através da palavra dEle. Ele fala por intermédio da palavra dEle. Não se deixe levar por esses grupos que estão por aí, que a todo momento se levanta e fala: o Senhor está me revelando que tem algo diferente para você. Não vai atrás dessas conversas não, irmão, porque tudo está aqui, ó, está escrito na palavra. Tudo está na palavra. As promessas do Senhor Jesus, as promessas do Senhor nosso Deus, tudo quanto os patriarcas falaram, tudo quanto os profetas maiores falaram, tudo quanto os profetas menores falaram, está registrado aqui, para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento também. Então, a minha intenção, que texto que eu separei para trazer aos irmãos nesta noite, foi justamente um texto motivacional, e mostrar que você tem condições, parar onde está, irmãos. Tem até um adágio, não um adágio, o adágio é uma frase, mas tem até tipo uma ilustração, que se você não pode correr, você ande. Se você não puder andar rápido, você ande devagar. Se você não conseguir andar devagar, você rasteje, mas não fique parado no mesmo lugar. Não fique parado no mesmo lugar. Se eu não tenho condições de dar um salto enorme, eu dou um salto menor. Se eu não tenho condições de dar um salto menor, eu dou uma caminhada rápida. Se eu não tenho condições de dar uma caminhada rápida, eu dou uma caminhada menor. Se eu não tenho condições de dar uma caminhada menor, eu vou lentamente. Mas eu não posso ficar parado no mesmo lugar. E eu preciso estar sempre colocando diante do Senhor. Não é à toa que o escritor coloca: preciso também ler o contexto do texto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos. Não posso utilizar, logicamente, esse texto fora de um contexto, mas eu tenho que entender isso, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir do momento que eu me coloque no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Ah, minha casa está caindo, mas sabe como é que é? Eu ganho pouco, eu nunca terei condições de ter uma casa melhor, de comprar uma casa no outro lugar, de avançar, de crescer. Irmãos, nós temos condições. Você tem condições, porque você é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Você é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Então eu tenho que lutar. Ah, eu quero passar em um concurso, eu quero ter uma boa classificação no concurso. Então, estude, faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Mas eu preciso entender também que nem tudo aquilo que eu quero é da vontade de Deus. Nem tudo aquilo que eu quero é da vontade de Deus. Às vezes eu estudo e não consigo uma classificação. Aí começo a reclamar, começo a murmurar, começo a questionar Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê você não conseguiu aquilo.
porque ele sabe que iria acontecer lá na frente, que vai acontecer lá na frente. Então por isso que ele não permitiu que você chegasse naquele lugar que você pretendia, mas ele tem coisa melhor para você. Que é coisa melhor para você. Essas meninas poderiam casar com algum homem dessas tribos, poderiam casar perfeitamente. Não, vamos casar, vamos ficar na nossa, nós vamos casar, cada um de nós vamos casar com uma dessas tribos, alguém dessa tribo, e nós conseguiremos o nosso pedaço de terra. Mas poderiam tranquilamente, não seria fácil, né? Seria lógico, no olhar humano, na ótica humana, seria uma coisa lógica. Nós somos moças, nós podemos casar e cada uma de nós teremos a nossa família. Cada um de nós viveremos bem. Mas não. Nós temos direito, nós temos direito. Nós vamos lá. Vamos conversar com Moisés. E se Moisés não nos atender, vamos pedir ele para falar com Deus. E conseguiram, irmãos. E conseguiram. E é justamente isso que Deus quer fazer com o seu povo. É justamente, houve uma época em que evangélico era aquelas pessoas mais pobretonas, paupérrimas. O evangelho era coisa de pobre. Ser cristão era coisa de pobre. Houve uma época. Mas o tempo foi passando. Aí veio o Ayrton Senna e começou a demonstrar que ele era cristão. E aí outras pessoas também foram colocando como cristã. Hoje em dia a esposa do nosso presidente é cristã, ativa. Então nós temos condições, de avançar cada vez mais. Parem para pensar, vamos voltar um pouquinho para a esposa do nosso presidente. Será que um dia ela pensou que seria esposa de um presidente da República? Será que ela imaginou um dia que seria esposa de um presidente da República? Eu creio que não, irmãos. Mas de tanto ela orar a Deus, de tanto pedir a Deus, de tanto se colocar ali na presença de Deus. Olha o patamar que essa mulher se encontra hoje, primeira dama do nosso país. E Deus quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas, na sua vida. Não importa a sua idade, não importa o teu sexo, não importa a tua condição social no momento, não importa. Mas Deus quer mudar a história da sua vida. Basta você não se acomodar e nem se acovardar. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue nos dando essa intrepidez, essa coragem para reivindicarmos: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, tu sabe o que está acontecendo comigo. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Senhor, eu agradeço pelo que eu tenho, mas eu não estou satisfeito ainda. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. E está sempre pedindo ao Senhor. Pedindo, não cansando de pedir ao Senhor. Porque você vai ver que um dia, se você não ficar prostrado, um dia você vai estar lá na frente. E é o que eu costumo falar aqui na igreja, que as pessoas vão olhar assim para você, olha, mas ele não estava aqui quase no final da fila, como que ele conseguiu chegar lá na frente? Elas não mais vão fazer assim para te procurar no final da fila. Essas meninas estavam no final da fila. E o pessoal começou a olhar assim, mas como é que elas conseguiram? Como que elas conseguiram? Conseguiram porque acreditaram no Deus que pode todas as coisas. E nós também precisamos acreditar num Deus que pode todas as coisas. Tirar você dessa situação. O homem pode até falar assim: essa doença não tem cura. Mas quem é o homem para dizer isso? Se o nosso Deus ressuscitou Lázaro, se o nosso Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quem é o homem para dizer que não tem cura, para dizer que não tem jeito? Tem jeito, sim, tem jeito. Nós cantamos às vezes aqui: basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se ele falar: eu quero isto para você, eu vou fazer isto na sua vida,
acabou. O homem pode levantar tudo e todos contra você, mas você vai conseguir chegar lá. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra nesta noite. A palavra não é uma palavra de falar assim, pastor trouxe uma palavra nesta noite, uma palavra de, sabe, que Deus está revelando, que Deus... Não é isso. É você, basta crer no Deus que você serve. Basta crer no Deus que você serve. Entra para o teu quarto, ora. Entra para o teu quarto, ora. E deixa-me falar algo aqui antes de encerrar. Se você quiser falar com Deus no secreto, entra no teu quarto. Jesus, ele ia para os montes, porque as pessoas o seguiam. Onde Jesus ia, as pessoas estavam atrás dele. Por isso que Jesus ia para o monte. Por isso que Jesus ia para o monte. Se você quer falar com Deus, entra no teu quarto e ore. Eu vou porque lá Deus vai falar comigo. Deus vai falar contigo só porque você está no monte, irmão. Se você estiver na sua casa, Deus não vai falar contigo, irmão. Deus não vai falar contigo. Você pode até, eu já fiz isso porque para poder se isolar. Eu tinha uma tarefa, uma vez por ano, eu tinha que estar sós com Deus, ir para um lugar deserto, não ter comunicação com ninguém. Era uma tarefa de estar a sós com Deus. Mas tem pessoas que acham que vão conseguir alguma coisa porque foram para o monte. Acham que vão conseguir alguma coisa porque foram para o monte. Jesus ia para o monte porque as pessoas seguiam Jesus. Ele queria ficar sozinho. Naquele dia que ele foi, ele mandou que Pedro, Tiago e João ficassem ali, porque ele ia para lá, porque ele não queria a interferência de ninguém, irmãos. Você consegue, você pode. Só tirar dessa cabeça, me revelaram, mandaram que eu fosse, mandaram que abaixasse minha cabeça e passasse óleo. Essa menina não fizeram nada disso. Não fizeram nada disso. E receberam de Deus. Será que existe alguma coisa de diferente entre elas e nós hoje, que somos servos do Senhor? Não existe nada de diferente nisso, irmãos. Nós somos iguais. Somos iguais. Mais uma vez que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando entendimento da sua palavra cada vez mais, e que possamos firmar os nossos pés. Sabemos onde nós estamos pisando, porque a palavra nos fala que às vezes nós somos levados por vento de doutrina, e querendo agradar as pessoas, nós começamos a entrar e enveredar por certos caminhos, depois fica difícil de voltar. Vamos orar nesse momento, Pai? Em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te rendemos graças, ó Senhor Deus, pela nossa saúde, sabendo e confiando em Ti, ó Senhor Deus, muitos dos Teus servos que estão acometidos de algum tipo de enfermidade, mas nós cremos em o nome de Jesus, de acordo com a Tua palavra, ó Senhor Deus, que o Teu servo tem condição, que a Tua serva tem condições, ó Senhor Deus, de sair desta situação, ó Pai. Mas a Tua palavra é que nos garante isso, ó Senhor Deus. Não é o homem, ó Senhor Deus, é a Tua palavra, ó Senhor. É a mesma coisa que estivesse falando diretamente, ó Senhor Deus, conosco, mas através da Tua palavra. Nos ajude a cada dia. Aos Teus servos que se encontram aqui nesta noite, aqueles Teus servos que impossibilitados estão de vir até esta casa nesta noite, ó Senhor, ajude-os também, ó Senhor Deus. Muitos estão enfermos, ó Senhor Deus. Muitos estão com preocupações, ó Senhor Deus. Muitos estão entristecidos com alguma coisa no seio familiar, ó Senhor Deus. Visite essas pessoas neste momento, ó Senhor. Trabalhe no coração dessas pessoas, ó Senhor. E sabemos, ó Pai, que assim como fizeste na vida daquelas meninas, ó Senhor Deus, daquelas moças, ó Senhor, Tu podes realizar muitíssimo em nossas vidas, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus, por cada pessoa, por cada família aqui representada nesta noite. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.